dia! Sejam todos bem-vindos. Hoje, nossa aula de língua portuguesa para o 7º ano. Eu sou a Lucy e estou aqui com o professor Mauro, que Olá. irá conduzir a nossa aula de hoje. Bom, vamos lá para o tema da nossa aula. Então, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal do 7º ano, estamos aqui novamente, né? Vamos mobilizar algumas habilidades, falar sobre leitura. Na tela, o tema da aula. O tema da aula é, já fez alguma leitura hoje? Uma excelente pergunta, né? Já fez alguma leitura hoje? As habilidades do currículo que vamos desenvolver hoje são ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, romances, infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando a avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. A aula de hoje, gente, vai ser bastante dinâmica, muita interação no chat, mas também muita atividade. Então, eu já peço desde já, vá lá ter o seu caderno, abra ele no caderno de língua portuguesa, na parte de língua portuguesa, né? Escreva lá a data de hoje, anote direitinho, coloque o tema da aula. Já fez alguma leitura hoje? E vamos seguir adiante, né? Os objetivos da nossa aula são fazer uso das estratégias de leitura nos diferentes gêneros textuais. Esse é o nosso objetivo. Segundo objetivo, compreender como a leitura funciona nos aspectos do comportamento leitor, né? Extrair diferentes significados de um mesmo texto lido em momentos diferentes de leitura, com intenções diferentes. Vocês vão perceber bastante isso na aula de hoje, né? Então, antes de mais nada, vamos às nossas perguntas, né? Vamos começar. Você já fez alguma leitura hoje, né? Vamos pensar sobre isso. Quantas vezes você ouviu essa pergunta, professora? O que você leu hoje? O que você está lendo, né? Está lendo algum livro? O que você está, o que você está, o que te interessa no livro? O que te interessa de leitura hoje? O que você está lendo? Exatamente. Como é importante, né, a leitura. Então, o que vocês já leram hoje? Provavelmente, Essa hora da manhã? vocês devem ter lido alguma coisa nas redes sociais, alguma notícia. Verdade. Ou então, podemos mobilizar essa pergunta para ontem. O que você parou para ler ontem, né? Você leu alguma história em quadrinho? Você participou de algum fórum, né? Alguma rede social, né? Participou de algum momento onde você teve que se interagir com a leitura, né? Menino, você precisa ler um livro ao menos, né? Já ouviu a mamãe e o papai falando isso? Sim, Apenas um livro você tem que ler, né? exatamente. Leia um livro, procura a leitura, né? É sempre importante falar sobre isso, A né? importância da leitura, por exemplo, agora que vocês estão estudando online, vocês podem ler algum livro, por exemplo. Eu coloquei como meta na minha vida de ler pelo menos, no mínimo, um livro por mês. Uma meta ambiciosa, né? Nós Um muito livro por ocupados, mês, né? mas antigamente eu lia 3, 4. Nossa, eu lembro que Eu baixei bastante por causa do trabalho, a série de tarefas que nós temos. E também a rede social acaba atrapalhando um pouquinho, porque Nossa, nós lemos muitas coisas nas redes sociais e acabamos deixando é um pouco os interessante falar livros. que as pessoas falam que a gente não tem tempo de ler, né? Que a leitura Mas, mas assim, a gente não deixa o celular de lado, né? Tá sempre lendo alguma coisa nas redes exatamente, sociais, né? mas eu estou cumprindo a minha meta desde Ai, que bom. janeiro, um livro por mês. Um livro por mês. Aliás, em março eu li 2. Posso falar mais? Algum de vocês aí conseguem ler 2 livros ao mesmo tempo, né? Se deixar uma leitura, descansar um pouquinho dele, começar a ler outro livro, né? E navegar por diversas histórias ao mesmo tempo. Nossa, experiência sensacional. Mas vamos deixar essa conversa para depois e vamos pensar na leitura de hoje. Vamos trabalhar o texto hoje chamado A Mentira e as Penas, né? Então, olha só. Pensando nesse título para o texto, A Mentira e as Penas, o que você acredita que nós vamos ler? Que tipo de texto, que tipo de história, que tipo de gênero textual? Vamos ler uma notícia, uma crônica, um conto, ou Uma uma fábula. fábula? Que tipo de texto você acredita que leremos com esse título? Então, para que você pense conosco no chat, deixaremos para vocês um minuto é tranquilo, né? Menos de um Minutinho, minuto, 30 30 segundos para segundos. vocês colocarem. Que tipo de texto
texto você Qual é o acredita que gênero vamos ler? textual? O Vai gênero. ser um conto, uma Uma, crônica, uma fábula, porque a uma mentira notícia. A mentira e as penas. uma notícia, uma Sim, reportagem sobre a mentira, sobre a pena. Vamos, né? vamos lá. Vamos lá, Então, rapidinho, estamos gente. Eu vou aqui. acompanhar aqui no Então, chat. vamos lá? 30 segundinhos. Um negócio? Então, gente, nossa, no meio do Tá slide, aparecendo do agora. pensamento, apareceram outras perguntas, né? Então, vamos lá. Volta o slide, por favor. Esse texto será uma crônica, um conto, uma notícia, um caos, um texto científico, né? A mentira e as penas. Professora, O apareceu alguma? Luigi está falando que é um Um conto. conto? Sim, ainda estão aparecendo Um as conto. respostas aqui. Então, Até agora só tem a resposta do conto. então, pensando nisso, qual seria a relação da mentira com a pena, né? O que será que quando a gente pensa, né, a mentira, o que que é uma mentira tem a ver com Com uma a pena, pena? né? Pena do quê? Será que é no sentido figurado a pena? Uma, Ou uma, será uma que é no pena de galinha, uma pena de sentido. ganso, né? Então, será que é o Físico, né? sentido Real. será que é o sentido figurado, o sentido conotativo? Ai, que pena de você, que é o sentido Figurado, figurado. figurado. Ou, como você disse, a pena da ave, ela é uma Exatamente, né? pena o quê? Sentido denotativo. A palavra real, sentido real da palavra. O que será que é isso, a mentira Então, com essa é pena? interessante que toda vez já é mobilizar conhecimentos antes de começarmos a ler um texto, pensarmos no título, né? Porque É, o título seria a nossa pré-leitura. Você pega um texto, um livro, né, com o título A Mentira e a Pena e as Penas. Aí você começa a é. mobilizar conhecimentos e cria E, expectativas, né, em relação à sua e leitura. olha que interessante, a Laura colocou que é uma fábula. Uma O fábula. Licomuril colocou que é uma crônica. Então, eu tenho três respostas aqui, Mauro. Isso. Eu tenho conto, fábula e crônica. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Essa história. Então, cada um imaginou uma coisa. Então, vamos Vamos ao texto? vamos ao Vamos ao texto? texto? Vamos ao Então, texto. eu lerei para vocês o texto, né? E vamos nos divertir muito, porque é uma história muito legal. Acredito que vocês vão gostar Quer que eu também. leia? Você quer ler, professora? Quero. Ótimo, nossa, que prazer, que ajuda. Vamos lá então. Na Vamos lá. tela. Certa vez, um homem, por inveja, espalhou mentiras a respeito de seu vizinho, pessoa muito respeitada na aldeia em que viviam. O homem caluniado passou a ser motivo de zombaria, de palavras ofensivas e, algumas vezes, até de violência física. Primeiro passou a andar pela cidade de cabeça baixa, não conversava com ninguém. Depois já não saía mais de casa. O vizinho, muito arrependido e tomado de consciência do mal que havia feito, foi conversar com um velho muito respeitado na cidade pela sua sabedoria e pelos conselhos que dava às pessoas. O homem queria ajuda para reparar o mal que havia feito. O velho lhe disse que havia um jeito. O homem teria de pegar todas as penas de uma galinha morta, subir no telhado de sua casa e espalhar as penas ao vento. E depois disso feito, deveria voltar. O homem saiu mais do que depressa, seguiu toda a recomendação do ancião e retornou. O sábio então lhe disse: agora você recolha todas as penas da galinha e as guarde num saco. Mas isso é impossível. Não tenho mais como pegar as penas. O vento já as levou para longe. O velho, cheio de compaixão, disse: você está certo. E assim como não tem como pegar as penas, não há como retirar todo o mal que causou ao seu vizinho pelas mentiras inventadas. Este conto é da Maria Lúcia Davi, está lá no caderno do aluno. Gente, aproveitando o caderno do aluno,
essas atividades estão todas no caderno do aluno. Alguns até já fizeram algumas atividades, tá bom? Mas A é gente está aqui importante retomando mesmo alguma que coisa, né? vocês, quem já Aprofundando. fez, está aprofundando o conhecimento, Uhum. mas vejam lá. Que história Muito interessante, bem, né? exatamente. Pense que depois que você solta as penas, né, nesse ambiente, mas não vou explicar agora não. Vamos mobilizar os nossos alunos, né, para poder Exatamente. pensar. Então, como vocês Então, podem ver, só um adendo. O Luigi acertou. é verdade, Foi o né? Foi um conto. conto, um Porque nós não conto. temos a resposta, nós só falamos o É texto. verdade, Nós né? É um conto. esperamos a leitura. Foi um conto. Gente, por que que não é uma fábula? Porque a fábula, eu tenho o quê? Personagens, certo? Que são inumanos, certo? E que têm as características Sim, humanas. Por exemplo, ontem, no 6º ano, nós tivemos uma aula sobre fábulas. O vento e o sol, certo? sim. Então, o fenômeno da natureza com a Tem aquela história, estrela. a tartaruga Nós temos a falando, tartaruga e a lebre, a cigarra e a formiga. a raposa, né? Exatamente, a raposa e o leão e o ratinho também. Nós temos várias fábulas. Então, a fábula são personagens que não são humanos, mas que têm características humanas. Então, aqui não. Aqui eu tenho o homem, eu tenho o sábio. Então, tudo isso. Geralmente um conto, ele é uma história mais curta, né, com apenas um Exatamente. conflito, né, no Sim, caso a é uma questão de desenvolver uma narrativa narrativa mais curta, né, poucos espaços, na realidade, um espaço apenas, um ambiente, né, e é o que a história ali apresenta pra gente. Sim. Nesta próxima atividade que faremos, vamos deixar para vocês na tela 3 perguntinhas, né, então, você gostou do conto que nós lemos? Esperava um desfecho como este? E o que podemos aprender com este conto? São 3 perguntinhas. Sim. Deixaremos para vocês 2 minutinhos. Vocês participem no chat e não esqueçam de responder também no seu caderno. Deixar tudo lá no livro, né, no caderno do aluno, né? E deixar tudo organizadinho para que você consiga organizar os seus estudos. Então, na tela, por favor, 2 minutinhos. Respondam as perguntas e nós voltamos para debater as respostas de vocês. Será um prazer a participação de todos. Então tivemos participações, né? Foi um prazer ver que vocês estão participando, mobilizando os conhecimentos. Professora Lucy, então, os alunos gostaram do conto? Gostaram, aí esperavam um desfecho como este, eles disseram que sim.
E o que podemos Aprender aprender com com esse este conto? conto. Eles disseram que podemos aprender a não falar mentiras. Não podemos falar mentiras. Não podemos falar mal das pessoas. Então, é Olha que complicado, né? interessante. O problema é que nós estamos vivendo uma sociedade que ela está amplificada. Se a gente pensasse lá em 1900, 1800, 1300, quando a gente contasse uma mentira, a gente prejudicaria sim, né? A nossa família, o vizinho, né? Quando muito, a nossa cidade. Em 2020, quando a gente conta uma mentira, a gente tem vários mecanismos, né, eletrônicos que deixam essa mentira amplificada, deixam essa mentira cada vez maior, né? E não dá para correr atrás depois e segurar a mentira. Exatamente, porque as notícias, elas se propagam. Então, o que Perfeitamente. acontece? É uma pessoa posta alguma coisa na internet, o outro vai lá e acredita e compartilha. O WhatsApp é especialista nisso nesse Exatamente. século XXI aí que nós temos essa questão. Então, gente, tomar muito cuidado com Então, com mas a leitura o que nós WhatsApp e as fazemos. outras redes sociais, elas são maravilhosas, elas Sim, mas tem que possibilitam o tomar contato, né? cuidado com as notícias, com aquilo que Perfeitamente. nós lemos e com as calúnias, com as difamações. Por Uhum, exemplo, nós trabalhamos com o sexto ano o texto do bullying, o cyberbullying. Então, uhum, tomar muito cuidado com isso, porque sim. você inventa uma mentira, olha só como ela vai espalhando, a proporção que ela tem. Então, é o que o texto, o conto, ele Não, diz não tem como realmente. segurá-la, não tem como segurá-la. Exatamente. Depois Então, que você fala assim mentira, ela como não é as só mentira. penas, por exemplo, você joga a pena, tem até um ditado que fala, as palavras voam ao Uhum. vento, as palavras elas se espalham com o vento. Então, quando você é a mesma coisa da pena. Por isso que o sábio fez isso. O sábio exatamente, ele falou, olha, então vai lá, pega a pena da galinha, sobe no telhado e joga. Eu tenho E uma ele outra. fala assim, aí fala assim, depois você junta. Ele fala assim, mas eu não consegui, porque realmente espalhou. É o que acontece quando a gente espalha alguma mentira, principalmente nas redes Eu tenho uma outra sociais. alegoria, professora. Tentar segurar as penas, tentar conter uma mentira é como tentar colocar o ovo de novo na casca depois que você quebra o ovo. Não tem como, Não tem como. não dá. As consequências já estão feitas e as consequências das mentiras são nocivas. Na tela, por favor, o próximo PowerPoint. Observe que no conto, a mentira espalhada pelo vizinho invejoso foi muito prejudicial a quem nada havia feito. Atualmente, né, como nós falamos agora há pouco, muitas notícias falsas também são propagadas pelas mídias na internet, né? Na realidade, dizer que as notícias são espalhadas pelas mídias é um pouco complicado. Na realidade, as pessoas utilizam as mídias para espalhar notícias, É, né? mas também tem mídia que espalha também. A mídia, Então, ela também, ela mas faz são pessoas lá essa... dentro, né? São pessoas lá dentro, Exatamente. são E pessoas exatamente. mentirosas, A né? mídia, ela propaga muito. Tem Propaga. alguns canais que eles Então, mas eu propagam. falo assim, são as pessoas lá dentro Sim, contando sites, mentiras. exatamente. A questão é como lidamos com Como isso, né? lidamos Lidamos com com isso? isso. Então, como que Então, nós fazemos? E qual é o nome quando a que gente recebe? pega uma mentira inventada pelas pessoas que fazem parte da mídia, né? Vamos dizer assim, pela mídia, qual é o nome que damos a esta notícia que é uma mentira inventada pela mídia? Vocês sabem? É, podemos confiar em tudo que lemos? O que deve ser feito antes de divulgar algo nas mídias sociais, né? Então, vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês poderem responder as perguntas, né, interagir com a gente. Qual é o nome que se dá para uma mentira que está veiculada na mídia? Podemos confiar em tudo que nós lemos, né, nas redes sociais, nos sites de notícia, a gente pode confiar em tudo, tudo de maneira cega? O que deve ser feito antes de divulgar algo nas mídias sociais? O que devemos fazer antes de divulgar algo nas mídias sociais, tá? Então, 2 minutinhos, eu acho que essas perguntas são um pouco mais complexas. Três Sim. minutinhos para vocês, tá bom? Para vocês pensarem e já voltamos com a nossa conversa aqui, que está muito legal. Tá bom? Até daqui a pouquinho.
Voltamos. Vamos compartilhar agora as respostas dos alunos. Na primeira questão, eles colocaram que as notícias falsas que são veiculadas, elas se chamam fake news. Fake news. Nossa, é um termo que Muito está na bem. moda, né? Fake news. Fake Em news, inglês, notícias falsas. fake, falso. News, notícias, notícias falsas, né? É um termo que se popularizou para as mentiras, né? Que circulam na mídia e nós vamos divulgando, né? Muito sem bem. pensar. Isso mesmo. Outra coisa, podemos confiar em tudo que lemos? Excelente pergunta. E aí eles colocaram que não, Excelente que temos resposta. que confirmar se é verdadeiro, verificar a notícia para saber se é verdadeira. Pensar e aí respondendo a terceiro, o que deve ser feito antes de divulgar algo nas mídias sociais? Pensar, a Juliana Gigi, desculpa, pensar antes de colocar coisas na internet. Muito bem, Verdade. nós temos que pensar, Juliana, porque nós não podemos colocar qualquer coisa. Eu não posso escrever qualquer coisa e ir lá colocar. Eu tenho que ir mais além, nós devemos pensar antes de colocar qualquer coisa nas redes sociais, né? Notícias, imagens, né? Qualquer coisa, comentários. Não né? ofender. Exatamente. Então nós temos que pensar muito nisso. É um tem fator muita muito gente importante. tem muita gente vendo tudo que a gente coloca, Não né? caluniar, porque como o conto fala, ele retrata, a mentira, ela se espalha, as palavras no vento, as penas. Né? Então, gente, é muito importante vocês pensarem nisso. Verdade. Então, indo mais a fundo no texto, vamos olhar com a lupa da atenção. E um minutinho para vocês responderem para a gente, né? E a gente volta, responda a pergunta: o que o conto tem a ver com espalhar notícias falsas, espalhar fake news, né? Sim. O que o conto tem a ver com espalhar notícias falsas? 2. Este conto possui fatos que podem gerar notícia? Então, um minutinho e a gente já volta. Voltamos, né? Na tela novamente, vamos sistematizar as respostas, né, com a lupa da atenção. O que o conto tem a ver com espalhar notícias falsas? Antes disso, professora, o que os alunos responderam em relação a essa pergunta? Então, aqui eles não responderam nada ainda. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Então vamos sistematizar, eles estão né? respondendo. Vamos sistematizar. Na tela, observe o primeiro parágrafo do conto, né? Certa vez, um homem, por inveja, espalhou mentiras a respeito de seu vizinho, pessoa muito respeitada na aldeia em que viviam. O homem caluniado passou a ser motivo de zombaria, de palavras ofensivas e algumas vezes até de violência física. Primeiro, passou a andar pela cidade de cabeça baixa, não conversava com ninguém, depois já não saía mais de casa. Olha só, o que o conto tem a ver com espalhar notícias falsas, né? Notícias falsas, geralmente, tem a ver com inveja, espalhar mentiras, gerar calúnia, né? Zombar das pessoas, usar palavras ofensivas, né? E, às vezes, inclusive, podem terminar em violência física. Vários casos já são conhecidos, né? De mentiras inventadas nas redes sociais, né, que foram espalhadas e tiveram consequências graves para as pessoas, né? Sem contar que calúnia é crime, é um crime muito grave, né? E afeta as pessoas de maneira muito íntima, né? A questão das penas, né? Vamos supor que a pessoa consiga, de certa forma, recolher o máximo de penas possíveis lançadas. Sempre vai ter uma lá que não vai conseguir jogar e aquela pessoa vai sofrer as consequências. Então não dá para correr atrás. Olha que interessante, a Camille respondeu o seguinte: o que o conto tem a ver com espalhar notícias falsas, ela colocou assim, é espalhar mentiras, que não pode, né? E que a pessoa ficou, o conto ele acaba colocando que a pessoa ficou chateada
com as calúnias. Então, realmente, né, Isso. ela acaba propagando, porque ela foi caluniada. Tanto é que o Exatamente. homem, ele fica o quê? Cabisbaixo, ele não sai mais de casa, ele Exatamente. sentiu muito mal. E o vizinho acabou ficando totalmente arrependido. Ele falou assim, como que eu posso reverter isso? Não pode. Exatamente, né? Depois do mal feito, né? É complicado. É preciso Exatamente. ter esse sentimento de empatia a todo momento, né? Pôr-se no lugar Sim, do outro, porque é. depois que o mal foi feito é complicadíssimo, né? Exatamente, é o que fala aqui, ó. Este conto possui fatos que podem gerar notícias, sendo elas, né? No Vamos, primeiro exatamente, parágrafo, né? A né? pergunta 2, né? O homem caluniado passou a ser motivo de zombaria, de palavras ofensivas e algumas vezes até de violência física, né? Então, notícia. Isso poderia gerar uma Pode notícia, né? gerar uma notícia? O que Sim, vocês né? acham? Então, se a pessoa se a pessoa ela é agredida de certa forma, ela física e psicologicamente, né? Isso aí pode sim gerar uma notícia de violência que pode levar a pessoa a questões graves, né? Inclusive para a Sim. própria intimidade dela, certo? Vamos lá, vamos na sequência. Na tela, por favor. Durante a leitura do conto, você observou como os personagens são tratados? Ou melhor, como aparecem, veja. Um homem por inveja. Inveja em negrito, né? Primeiro personagem, aquele que inventou a mentira. Um homem. Um homem. Isso. O homem caluniado. O homem caluniado. Segundo personagem, aquele que sofreu a mentira. Então temos duas formas de nos referirmos ao homem. Um homem por inveja e o homem caluniado. O sábio, que também é ancião, no terceiro parágrafo, o terceiro personagem, né? Aquele que dá a lição de que mentira apenas traz problemas. Só um Sim, minutinho, claro. Mauro. Vocês sabem o que é ancião? Verdade, né? Ancião. Exatamente, vamos lá. O que Qual é a definição de ancião? ancião? Quando eu falo. Ancião seria uma pessoa de mais idade, né? É uma forma que nós, Isso, antigamente, nos referíamos às pessoas idosas, né? Mas não apenas exatamente. idosas, muito mais idosas, né? As É uma pessoas... pessoa idosa E e é uma pessoa, e podem ver que por ele ser mais velho, ele Verdade. é um sábio, ele sabe muita coisa, tanto é que ele Exatamente. acaba explicando, ele acaba colocando, assim, é uma forma para que aquele homem, ele reflita sobre o que ele fez, porque não basta Exatamente. apenas pedir desculpas, ele acabou refletindo sobre o mal que ele A palavra causou. ancião traz em si um caráter de Exatamente, de sabedoria, né? A pessoa sabedoria. que viveu muito, né? A pessoa que viveu muito Sim, tem que ter aprendido muita coisa, é, né? o Viu muita coisa. ancião, Uma isso pessoa que mesmo. viveu mais anos do que eu, com certeza viu muito mais coisas do que eu. É importante que vocês percebam que o significado das palavras, buscar esse significado, porque nós não utilizamos o ancião, não é uma Exato, palavra exato, comum. corrente, né? Então, é importante saber o significado da palavra. Recorram sempre ao dicionário, gente, isso é fundamental. Mas eu não tenho dicionário. Vai lá naquele sitezinho, que eu não vou citar o nome, e busca ali. Tem aplicativos que vocês podem colocar no celular. Eu tenho um aplicativo de um dicionário online. Eu Então, bem coloco, eu legal. tenho Mas o bom de tradutor procurar um dicionário físico é que o físico. dicionário ele não dá apenas um significado de palavra, né? Que Exatamente, ele dá seria, ele vários, dá mas se vários, não né? tem acesso, E- então pelo menos, né? Mas é importante sempre ter o significado. Quando vocês estão lendo um livro, tenham sempre, busquem o significado, não deixem a palavra passar. Eu não sei, não vou nem pesquisar. Porque Perfeito. o que acontece? Isso acaba causando problemas depois, vocês não vão interpretar, não vão saber. E pesquisar o significado da palavra, gente, enriquece muito o nosso vocabulário. Tem gente que fala assim, eu falo difícil, fulano fala difícil. Por quê? Porque ele lê bastante, ele pesquisa as palavras. Eu estou assistindo a uma série, e é uma menininha de 13 anos, e ela gosta muito de ler. E ela chega na escola, aí as amiguinhas falam assim, você fala muito difícil. Ela fala assim, é porque eu leio bastante. Ela lê, ela pesquisa. Ela vê Uhum. o significado das palavras. Então, gente, isso é muito importante, trabalhar o significado das palavras. Mas vamos ao que Então, interessa. Qual a aprender diferença? palavras e mobilizar conhecimentos, Exatamente. né? Vamos Ganhar ali, vocabulário. voltando ao nosso conto. O sábio, que também é ancião, terceiro personagem, então olha a forma como se referem os personagens, né? Um homem, o homem e o ancião. Essas são as diversas formas que a autora, né, utilizou para distingui-los no texto. Portanto, uma leitura atenta permite saber quem é quem durante a leitura. Exatamente. Você Quem é pode. um homem que fez certas coisas, o homem que fez outras atitudes, o É, ancião, né? porque ela não citou o nome. Então, foi uma forma Exatamente. de diferenciar. Lembrando que
Lembrando que a questão do artigo também acaba interferindo, porque, por exemplo, Exatamente. ele é um artigo indefinido e ele é um artigo definido. Porém, neste caso, o autor utilizou o quê? Como ela não deu nome aos homens, né? O que ela fez? Ela diferenciou um homem e o homem. Foi uma forma de diferenciá-los. O que seria o artigo, mas né? não entrou, por exemplo, quando eu falo um homem, se eu falo um homem, entrou aqui. Ok, que homem? Eu não sei que homem se trata. Exatamente. Agora, é o artigo indefinido. Mas neste caso, não. Neste caso, ela especificou que o homem e um homem. Então, foi para diferenciar, tá, gente? No conto, isso é permitido. Ah, isso vocês podem fazer. Exatamente. Eu ia falar justamente isso, né? O artigo que é o artigo indefinido, ele geralmente generaliza, né? E o artigo definido, ele especifica, né? Exatamente. Um homem, não nesse texto, mas no geral, um homem se trata de um homem qualquer, né? O homem é aquele específico. Estou falando daquela pessoa específica, né? Mas no texto, não. No texto foi exatamente um para diferenciar um do outro, né? Então, na tela novamente, ao consultar o sábio, buscando uma forma de retratar o mal causado, uma missão foi dada. Veja, o homem teria de pegar todas as penas, né, de uma galinha morta, subir no telhado de sua casa e espalhar as penas ao vento. E depois disso feito, deveria voltar. A pergunta para você responder em 1 minutinho para nós, por favor, no chat. Eu acho que dá para responder até entre agora. nós, Até porque nós já falamos. O que o ancião quis ensinar ao homem que proferiu a mentira, né? O que o ancião quis passar quando ele falou, olha, tente recolher as penas jogadas, né? Aquela atitude. Professora, o que seria que ele quis ensinar? Então, ele quis ensinar que a mentira, uma vez que você conta uma mentira, ela se propaga, não tem mais jeito, como a pena. Então, a pena, ela ficou lá, ela voou e foi batendo na casa de um, indo para a casa do outro, o outro passou lá, pegou a pena. É a mentira. É impossível voltar atrás de algumas atitudes. Não dá para voltar atrás. Então, não temos dá. que tomar muito cuidado. Nós já fizemos essa análise, por isso que nós já estamos Vamos lá, então. a resposta. Na tela novamente, se este conto virasse uma notícia, vamos pensar. Se este conto virasse uma notícia, o título seria o mesmo? Seria O Homem e as Penas? Exatamente. Né? Vocês podem... Dá para falar uma notícia assim? Imagine uma notícia, né? A Mentira e as Penas. Aí você vai ler, você vai falar assim, tá. Então, uma notícia, o que acontece? Você tem o título, você tem o título principal, exatamente. Você tem o título auxiliar, vocês já aprenderam sobre notícia. Então, dá para colocar esse título? No conto nós temos o título. Numa notícia, o título tem outro nome. Numa notícia, o título chama-se manchete, né? Exatamente. E se esse texto fosse uma notícia, qual seria a manchete desse texto, né? Qual seria a manchete? Daria para colocar a mentira e as penas? Não ficaria estranho? A mentira e as penas seria estranho, ficaria estranho, né? Então, nós temos que pensar. E sempre pensar o quê? Num título auxiliar. Porque para enriquecer a notícia, você também tem que colocar o subtítulo. Exatamente. Porque ele chama mais... É uma forma, assim, uma introdução. É alguma coisa introdutória. Porque depois nós vamos ter o primeiro parágrafo, que é o lead. Vocês já estudaram sobre isso. Exatamente. Até porque é conteúdo, uma das habilidades que nós aprofundamos da notícia para o 6º ano. Seria exatamente essa questão na sequência, né? Na tela, qual seria a diferença entre a notícia e o conto, né? Uma notícia é um texto informativo, é um texto mais objetivo, né? Uma notícia é um texto verdadeiro, é algo que aconteceu. Uma notícia tem que se ater aos fatos, né? Por exemplo, vamos falar, ano passado teve o acidente, né, do desmoronamento da barragem de Brumadinho, né? Nesse ano, agora estamos vivendo a pandemia, né? Notícias, situações reais, né? E o conto é fictício. O conto é fictício. Porém, é passível de ser verdade. Passível de ser verdade, né? Exatamente. A verossimilhança, o que é a verossimilhança? É uma semelhança com a realidade. Então, eu posso pegar alguma coisa que eu vi, que eu presenciei, e vou lá e faço o conto. Mas aí eu vou criar personagens. Por exemplo, então é a verossimilhança. Numa notícia, eu não poderia colocar um homem, um ancião. Eu teria que colocar quem é esse homem, porque eu tenho que comprovar, né, para poder formar meu juízo de valor e acreditar naquela notícia. Exatamente. Não pode ser um homem qualquer, né? Fulano fez isso, mas o nome, né? Eu não vou citar nomes aqui, né, para não atrapalhar a nossa aula, mas assim, fulano da Silva tal fez isso. Opa, eu sei quem é, idade tal, em tal lugar fez tal coisa. No conto, eu posso usar desses mecanismos, né, e para criar uma história inventada que seja passível de ser verdade, porque
acontece na realidade pessoas inventarem mentiras e prejudicar as outras, né? Exatamente. E vamos pensar também, Mauro, qual o prejuízo em se espalhar uma notícia falsa? Nós já falamos isso, Senhora, né? a aula inteira falando sobre isso, né? Porque é muito importante, né? O fake news, como é importante realmente, assim, você ter este cuidado, pesquisar, muita gente colocou investigar se é verdade, não espalhar calúnias. Então, gente, isso é fundamental, tá bom? Então, na tela, vamos lá, gente, vamos caminhar para o final da aula, né? O nosso tempo passou muito rápido, né? Muito rápido falar de fake news, né? Então, olha, no início desta aula, falamos sobre a importância da leitura e durante o conto você percebeu algumas palavras negritadas. Por que será que o leitor usou deste procedimento para marcar o texto? Vamos pensar nisso no seguinte, gente. É muito importante, é o grifo. Exatamente. Então, quando você está lendo alguma coisa, é importante que você grife, porque ajuda, são as palavras-chave. Há momentos que não é possível grifar, né? Um livro emprestado na biblioteca, o livro do seu amigo. Porém, mas você pode fazer anotações. O caderno do aluno, por exemplo, fique à vontade para você grifar, fazer anotações na borda do caderno, né? Pode... enriquecer o seu texto, enriquecer o seu livro. E você pode fazer anotações também. Claro. Então, o grifo, ele é importante, ele ajuda muito para estudar em qualquer disciplina. Exatamente. Eu conheço pessoas que grifam de diferentes cores, circulam, marcam o texto, né? Tem uma técnica de leitura que é você grifar todo o texto, né? E colorir de outras formas o texto, as coisas que te interessam, te chamam mais atenção. É uma estratégia de leitura maravilhosa que possibilita você atingir outros significados na sua leitura, né? Então, vocês perceberam aí a importância do grifo para o estudo de vocês. Né? Vamos lá de novo na tela. Quando você faz uma leitura, você também possui esse hábito de grifar, né? Veja como é importante aqui. O homem saiu mais do que depressa, homem, né? E seguiu toda a recomendação do ancião e retornou. Homem seguiu toda a recomendação, retornou. O grifo aí, tudo o que se refere ao homem. O sábio foi quem disse. Ou seja, as palavras grifadas são as que referem-se aos termos cognatos, aqueles que se relacionam. Exato. E isso facilita a sua leitura, né? Muito bem, gente. Vamos lá então. Estamos chegando ao final da nossa aula, né? Sim, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. E a partir de agora eu quero que vocês grifem quando forem estudar. Espero que tenham gostado da nossa aula, da diferença entre conto, notícia. O debate sobre fake news, exatamente, né? A gente fica empolgado quando fala de fake news, que é um assunto muito importante. Todo esse processo de leitura que é fundamental. Certo. E amanhã temos... Amanhã é sábado. Amanhã é sábado, não temos semana que vem, terça-feira. Terça-feira temos mais uma aula, tá bom? Então, mais um encontro, tá bom? Foi um prazer, professora. Foi um prazer dividir a bancada com você. Então, tá isso. Bom? Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, eu sou a professora Débora Garófalo e hoje nós vamos ter uma aula de tecnologia e inovação. Vamos colocar a mão na massa, vamos trazer conceitos importantes como criatividade, sustentabilidade, tudo isso unindo para que a gente possa então criar. Essa é uma aula de criação. E antes da gente começar a nossa aula, queria também comentar então que nós vamos ter muita interatividade e que é importante a gente usar o chat com responsabilidade. Nada de ficar brincando, distraindo, trazendo piadas ou colocando seus dados pessoais. Nós já falamos desse assunto em outra aula de tecnologia. E hoje o tema da nossa aula então é aprender fazendo. Vamos colocar a mão na massa, de verdade, e entender um pouquinho como as coisas funcionam. Vamos lá, então? Preparados? Levante um pouco, dá aquela respirada funda, vamos aquecer, porque chegou a aula de tecnologia e inovação. Então, para começar, vocês já começaram a idealizar o que a nossa mão é capaz de fazer e o quanto nós carregamos isso na nossa própria essência? É um pouco disso que nós vamos falar aqui. Tudo isso associado a uma cultura maker, que é a cultura do fazer. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, é importante falar um pouquinho sobre o nosso componente de tecnologia e inovação. Ele é novo,
ele chegou esse ano na nossa rede, nós temos um tempo de aula por semana, e é super importante, então, compreender que a tecnologia ela pode ir além de aparatos tecnológicos, né, como o computador, o celular, porque nós também podemos movimentar outros tipos de tecnologias, como as tecnologias sociais e a tecnologia do fazer, que é a cultura maker, que é um pouco que nós vamos trazer nas nossas aulas. Tudo começa, então, de uma forma muito simples, através de observação, ainda sem utilizar dados para que a gente possa, então, recursos tecnológicos para que a gente possa produzir e para que, ao mesmo tempo, então, nós possamos criar, desenvolver e fazer. Tenho certeza que você vai gostar muito da nossa aula hoje. É uma aula muito especial para que a gente possa, então, começar a compreender essa cultura do fazer, que é a cultura maker. Tá prontos aí? Então, para a nossa aula hoje, vocês vão precisar, coloca para mim na tela, por favor, canudo, palito de churrasco, 4 tampinhas, 3 palitos de sorvete, cola branca quente ou de madeira, ou fita ou durex, e também um elástico. E já quero começar falando de um assunto para que você não fique preocupado. Se você não tiver esses materiais, não se preocupem, tá bom? Esses materiais podem ser substituíveis, eles não são únicos, porque é isso que a nossa aula vai propor hoje, essa cultura maker. Então, professora, eu não tenho um canudo de papel, já que o canudo de plástico agora ele está proibido, né? Eu não tenho um canudo. Vamos pegar uma folha de sulfite e vamos reproduzir esse canudo. Vamos pegar uma folha de papel, uma folha do caderno. Vamos também criar, trazer artes para dentro desse processo, é super importante. Então, o mais importante nesse momento é que você acompanhe o que nós vamos fazer aqui. Não se preocupe caso não tenha algum material, todos eles são substituíveis, tá? Professor, eu não tenho um palito de sorvete. Não tem problema, nós podemos utilizar um pedaço de papelão bem reforçado para fazer essa estrutura do que nós vamos criar aqui hoje. Tudo bem? Os materiais é só caso alguém tenha e que possa separar, porque são materiais que nós vamos reaproveitar, que nós vamos reutilizar, né? Então, não se preocupe com essa questão, porque nós também vamos abordar hoje aqui a questão da sustentabilidade, mas principalmente a questão da criatividade, da inovação, onde você vai poder desenvolver e criar o seu carrinho. Combinados? Então, vamos lá. Esclarecida essa dúvida, vamos seguir com a nossa aula. Vamos também falar um pouquinho sobre a habilidade que nós vamos desenvolver hoje aqui na nossa aula, super importante, que nós vamos construir objetos utilizando fabricação digital. No nosso caso, nós vamos utilizar a cultura maker para mobilizar conceitos de física, engenharia e artes. Vai ser sensacional, vocês vão curtir demais. E para então começar, vamos à primeira interação do nosso chat. Coloca na tela para mim. Você já imaginou como fazedores de objetos? Por que fazedores? Porque o tema da cultura maker, ela traz isso muito forte para a nossa vida. Quando a gente faz as coisas, nós nos tornamos fazedores. É um termo muito comum. Você conhece algum familiar aí que conserta alguma coisa? Me responda no chat. Vamos interagir juntos aqui. Quero ouvir de vocês, então, quem vocês conhecem, tá? Quem vocês conhecem, algum familiar, algum parente, que tem aquela concepção que é um faz-tudo, né? Que tem uma grande garagem, sempre disposta a consertar o que quebra em casa. Fiquem à vontade para estar encaminhando, então, as respostas de vocês no chat. Eu estou aqui e a gente vai interagir juntos, combinado? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou seguindo aqui com a nossa aula, porque eu quero muito ouvir vocês. Então, não deixe de interagir, porque esse é um momento importante até para que eu possa realmente saber o que vocês conhecem sobre fazedores, sobre atitudes, sobre cultura maker. A cultura maker, então, é aquele passo que a gente precisa ter uma atitude para fazer. É esse ser, é colocar a criatividade para fora, é aguçar, realmente é descobrir. Eu sempre gostei muito desse movimento. E desde pequena eu gosto de descobrir como as coisas funcionam. Abrir relógios, abrir brinquedos. Minha mãe não ficava muito feliz com isso não, mas com o tempo ela foi se acostumando que também faz parte desse universo, né? E vocês já tiveram alguma curiosidade? Já abriram, já descobriram algum brinquedo? Interaja conosco, conte no chat, tá bom? Não deixem de participar. É super importante, então, que a gente vá conversando, vá interagindo sobre isso. Bom, vamos seguir então um pouquinho.
enquanto vocês vão respondendo, e aqui a gente vai tocando a nossa aula, porque hoje eu estou super animada porque nós vamos produzir. Então, o fazedor, como eu falei, ele passa por uma atitude. Todos somos seres criativos e capazes de criar coisas para resolver problemas, né? E aí a gente já vai pela linha do que nós vamos tentar hoje resolver. Eu já falei já dei algumas dicas aqui, mas um ponto importante para que a gente possa então resolver é o problema do lixo, é o problema de reutilizar, de repensar nossas ações e de criar caminhos para que a gente possa então desvendar e principalmente atuar em prol do meio ambiente. Nós temos hoje diversos problemas ocasionados com essa questão do lixo. Então, tudo que nós vamos utilizar aqui são materiais recicláveis, né? São tampinhas de garrafa, que pode ser de alguma coisa que você tenha adquirido, mas também algum palito. Ah, professora, eu não tenho palito de churrasco, mas eu tenho certeza que tem um palito de dente. Então, são coisas que a gente tem em casa e que a gente pode ressignificar, reutilizar. Então, o primeiro passo é a gente ter essa atitude de fazedor, de olhar para um problema que nós temos hoje, que é um problema nosso, que é mundial, que é a questão do lixo, e ressignificar as nossas ações. Esse vai ser o grande desafio da nossa aula hoje. E dando sequência aqui, vamos pensar um pouquinho na humanidade? Coloca para mim na tela, por favor. Ao longo da humanidade, criamos soluções criativas para os diversos tipos de problemas. Então, desde os primórdios, desde os tempos da caverna, o homem ele traz essa questão da criatividade para a sobrevivência. Então, é algo que está muito dentro de nós e que a gente carrega para poder utilizar os diversos tipos de problema. Então, é importante que a gente perceba o quanto a nossa história, né, o quanto do nosso ser, da nossa existência, a gente traz soluções, né? Desde as pinturas rupestres, com a questão ainda de não ter a escrita, mas que o homem já sinalizava os seus movimentos e que foi importante para a gente entender esse contexto, né? E olha quanto de criatividade, então, você desenhar numa pedra, numa época que não existia ainda a questão da escrita. E é importante a gente trazer esses conceitos, porque é um pouco disso que a nossa aula, então, ela vai abordar da cultura maker. E seguindo um pouquinho, vou pedir para você interagir também. Quais algumas soluções criativas inventadas pelo homem? Hoje a nossa aula também vai ter algumas pegadinhas, vai ter algumas brincadeiras para que a gente possa descontrair. Mas olha que coisa incrível, vocês conhecem então invenções que foram realizadas pelo homem? Se a gente pensar tudo, né? Praticamente ele foi desenvolvido por alguém, ele foi criado, ele foi pensado, ele foi observado, ele foi idealizado. E é um pouco disso, então, que nós vamos trazer hoje aqui para a nossa aula. Vamos conhecer, então, algumas dessas criações incríveis, fantásticas? Vamos lá? Vamos colocar aí na tela para eles poderem visualizar a lâmpada. A lâmpada foi uma grande invenção, né? Nós temos também a robótica. A robótica é um ponto super importante da nossa vida e ela nasce muito dessa cultura maker, até a gente vai desenvolvendo trabalhos para chegar na robótica. Mas a robótica é uma coisa que encanta porque hoje ela faz parte da humanidade, né? É só a gente parar para pensar o quanto então a robótica ela é importante, principalmente para a vida hoje, para os hospitais, né, cirurgias que são realizadas através da robótica, para a indústria com a automação da robótica, mas inclusive para nós seres humanos, né? O quanto a robótica também, inclusive hoje, substitui parte dos membros. Um exemplo disso é a mão robótica, que nós fizemos uma mão mecânica aqui, reproduzindo um pouco desses movimentos e falando um pouco desses conceitos. Então, é super importante a gente entender o quanto a robótica hoje, ela resolve problemas e o quanto hoje nós vamos associar um pouco dessa cultura do fazer para criar também um objeto e entender principalmente como ele funciona. E seguindo aqui um pouquinho, então, na verdade também nós temos Leonardo da Vinci, que tinha uma imagem lá. Leonardo da Vinci foi um grande criador. Ele desenvolveu coisas incríveis no século XV, na época do Renascimento, né? E Leonardo da Vinci hoje ele é muito conhecido por suas obras famosas, mas ele foi um grande percursor, né, dessa questão do inventar, porque ele inventou coisas incríveis, como o paraquedas, o tanque de guerra, né, e outras coisas que o homem pôde, através das suas observações, das suas escritas, poder desenvolver coisas incríveis. Vamos brincar um pouquinho, então? Eu trouxe aqui para vocês 3 inventores que foram super importantes e em que, em algum momento da nossa aula, nós conversamos sobre eles. Um deles foi Thomas Edison,
O outro foi Leonardo da Vinci. Nós não podemos esquecer esse gênio da arte, mas também da criatividade. E o outro, Carl Benz. O que vocês acham aí, o que ele inventou, né? O que vocês acreditam que eles tenham inventado? Vocês podem interagir comigo no chat, tá bom? Eu vou dar um minutinho na tela para vocês idealizarem e também escreverem o que eles inventaram. E depois a gente vai às respostas. Quero conferir com vocês. Pensaram bastante? Já vi muita gente interagindo aqui comigo, ó. Leonardo criou o primeiro avião, Thomas Edison, a lâmpada. Temos Isaac Newton, que foi o ponto de partida de uma aula que também nós conversamos aqui, o carrinho movido a balão de ar. Leonardo era um pintor, escultor. Thomas Edison, a lâmpada. Muito bem. Será que nós vamos acertar, então? Vamos conferir as respostas? Vamos lá. Thomas Edison, a lâmpada. Parabéns a todos aí que participaram e acertaram. Leonardo da Vinci, o paraquedas. E Carl Benz, o carro. São grandes invenções da humanidade para que a gente possa, então, serviram de suporte para que a gente pudesse compreender uma série de outras coisas, né? E deram ideias também, inclusive para matemáticos, cientistas, para que puderam se aprofundar e realmente chegar a algumas conclusões que são fundamentais hoje para o nosso dia a dia. Incrível, né? E quando a gente também fala das áreas do conhecimento, eu não posso deixar de citar que a nossa aula de tecnologia, ela também trabalha com muitos aspectos que vocês conhecem. Coloca na tela para mim, por favor. Ela vai trabalhar a língua portuguesa, porque a todo momento a gente vai estar em constantes pesquisas, né? Ela vai trabalhar também a matemática, ciências, história, artes, geografia, que são peças hoje fundamentais para que a gente, então, comece a compreender como funcionam essas áreas do conhecimento e todo esse conhecimento, como a gente exercita de forma prática. Então, é super importante trazer as nossas áreas do conhecimento. E falando um pouquinho, então, nessas áreas do conhecimento, podemos criar e resolver problemas? O que vocês acham? Contem para mim aí no chat. A gente pode, então, criar e, ao mesmo tempo, resolver problemas? É super importante, então, que a gente alinhe sempre o que nós estamos fazendo a resoluções de problemas. E como eu falei, hoje a nossa aula é realmente para exercitar um problema. Que problema? Reutilizar materiais recicláveis, ter ações sustentáveis. Mas não é só isso não que nós vamos ver aqui hoje. Mas enquanto a gente ainda não chega nessa parte, quero colocar um outro problema para vocês, que é super importante. Vamos ver quem sabe a resposta desse problema? Quanto tempo uma garrafa PET demora para se decompor? Quanto tempo uma garrafa PET demora para se decompor? Vocês já imaginaram? Se a gente jogar hoje uma garrafa plástica na rua, essa garrafa pode chegar no rio ela chega ao mar. E quanto tempo ela vai levar até ela se decompor? O que vocês acham? 10 anos?
100 anos? 1 milhão de anos? Responda comigo, interajam comigo no chat. Vamos pensar aí um pouquinho, então. Quanto tempo vai levar para essa garrafa se decompor? Olha aí, temos diversos alunos colocando 100 anos, alguns colocando 1 milhão de anos. Vamos conferir a resposta certa, então? Resposta certa, 100 anos. Então, pensar em ação sustentável é garantir, então, inclusive a nossa qualidade de vida para o amanhã. É super importante que a gente tenha ações sustentáveis e que a gente comece a reutilizar, a reaproveitar aquilo que nós podemos. Seguindo por aqui, então, podemos ajudar o meio ambiente reutilizando materiais? Podemos utilizar materiais, então, para trazer a cultura maker, inovar, fabricar coisas? O que vocês acham? A gente já teve provas que sim, né? Tudo nasce dessa observação, dessa criação. Então, quando a gente faz um primeiro projeto, a gente chama ele de protótipo. E esse protótipo pode dar vida numa grande escala aí a diversos outros projetos. Vamos unir, então, materiais recicláveis, criatividade e força elástica. Vocês já ouviram falar em força elástica? A força elástica é aquela exercida sobre um corpo que possui elasticidade. Exemplos: mola, borracha, o elástico, tudo isso faz parte, então, da força elástica. Muito bacana, né? Vamos ver como isso funciona, então? Essa força elástica determina, portanto, a deformação desse corpo, que quando ele é esticado ou comprimido, dependerá da direção da força aplicada nele. Então, imaginem aí essa mola, né? Quando eu pego e aperto essa mola, o que acontece com ela? Eu comprimo essa mola. E se eu fizer isso com o elástico que está aqui nas minhas mãos, né? Olha só a força novamente se exercendo, porque eu consigo deformar esse elástico. E é um pouco dessa força, então, que nós vamos utilizar hoje para fazer o nosso carrinho. Nós vamos fazer um carrinho que ele vai ser movido à força elástica. Vamos ver se vai dar certo? Estou curiosa para fazer. Conta aí para mim como é que vocês acham. Vai dar certo esse carrinho? Entenderam o que é força elástica? É super importante ter esses conceitos bem afinados, porque nós vamos utilizar ele, então, na prática. Nós vamos deformar esse corpo para que ele possa o quê? Se movimentar numa direção oposta. Vamos juntos? E por que estamos falando disso, então? Porque é super importante que a gente compreenda que tudo que nós fazemos tem um motivo, tem uma ação, né? Quando a gente criou o carrinho movido a balão de ar, tinha uma ação e uma reação, que era a força do ar. Hoje nós vamos desenvolver um projeto utilizando a força elástica, que também tem uma ação e uma reação para que isso ocorra. Muito bacana entender disso, né? E um pouco disso também os inventores observaram, tiveram várias práticas, erraram muito para chegar nesses produtos finais aí. Então, não vamos mais perder tempo, vamos direto para a nossa aula, vamos produzir o nosso carrinho movido à força elástica. Vamos juntos, então. Como eu falei para vocês, é super importante, então, frisar que, puxa, eu não tenho material específico, não tem problema, utilize o material que você possui, tudo bem? A gente pode fazer a adaptação, é isso que é bacana, porque é isso que é ser criativo, isso que é trazer a criatividade, a inventividade para dentro do nosso dia a dia. Então vamos lá, eu já deixei mais ou menos os materiais separados, então para produzir a base nós vamos precisar de 2 palitos, né, de sorvete. Professor, eu não tenho. Invente, use papelão, use outro tipo de material, use um plástico. Aqui a gente pode se reinventar, tudo bem? Vamos pegar então o terceiro palito, né? Vamos cortar ao meio e ele vai servir de base. Olha só, estou fazendo aqui junto com vocês, ele vai servir então de base. O da parte dianteira eu vou colar bem na ponta. O da parte traseira eu vou deixar um espaço. Por quê? É um espaço que eu vou ter para o meu elástico se movimentar. Tudo bem? Vou aqui, eu vou utilizar a cola quente. E sempre que a gente faz um trabalho desse, é importante ter cuidado, né? A cola quente ele é um material que pode se machucar.
Então, se você estiver manuseando uma, nunca coloque o dedo, né, nessa parte quente, da cola quente. É super importante ter esses cuidados. Sempre utilize tesoura sem ponta. Tenha cuidado com o alicate. É super importante a gente falar disso aqui nas nossas aulas, tudo bem? Então, olha, vou começar colando. Eu vou usar a cola quente por ser mais rápido de colar. Mas não tem problema se você estiver utilizando, por exemplo, uma cola branca. Ela só vai demorar um pouquinho mais para ficar pronta. Então, já vou colando aqui. Porque tudo que é bom dura pouco e a nossa aula, ela está voando. Falta pouquíssimos minutos para a gente finalizar a nossa aula hoje já. Então, olha, colei a minha parte dianteira, colei minha parte traseira. Importante deixar sempre reta, né, essa base também. A cola quente, ela sempre solta, ela vai descolando, né? Então, ela fica com aqueles resíduos de cola. E agora, então, eu vou trabalhar com o canudo. Não tem o canudo, lembre-se que é possível, então, utilizar aquilo que você tem. No caso, você pode fazer isso com uma folha, então, uma folha de papelão, né? Um pedaço de jornal, utilize aquilo que você tiver. E eu vou colar duas pontas menores para fazer traseiro. Para que serve o canudo, professora? É onde nós vamos passar o eixo do nosso carrinho. Então, é super importante deixar eles aqui também, olha só. E aí, então, também já deixei antecipadamente, eu colei, né? Eu medi, na verdade, com a cor com que eu vou utilizar de canudo. Então, eu cortei o meu pedaço de palito de churrasco um pouquinho maior para fazer o quê? O eixo com a roda. E eu vou, então, fazer esse eixo utilizando tampinhas, tudo bem? Estou fazendo com cola quente, mas lembrando que você pode substituir, colocar os materiais da melhor maneira possível. A cola quente me ajuda a secar rápido, então a mostrar para vocês esse resultado. Enquanto aqui, ó, eu vou fazendo, ela vai secando um pouquinho, para que eu possa, então, passar o eixo por dentro do canudo, tá? E aí dá aquela ideia, então, de movimento livre, para que as rodas possam se mexer e o carrinho possa andar. Vou ter que segurar um pouquinho. Para que ela possa, então, ficar em pé. É importante você que esteja fazendo... colar bem no meio da tampinha, tá? E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui e vou colar a minha roda de trás, como eu tenho também aqui disponível, vou colar uma roda maior. Mas não tem problema, tá bom? É só para o meu carro ficar aí, então, com uma marca diferenciada. Não tem problema se você não tiver isso. E vou fazer a mesma coisa, vou segurar um pouquinho para que cola. Então, olha só, vou segurar aqui os dois juntos, é importante que eles fiquem retinho, que a gente espere, então, esse tempinho para que ele possa colar. Enquanto isso, a base também já está finalizando aqui, vai secando tudo. Hoje está um dia um pouco mais frio em São Paulo, isso também não ajuda tanto a minha cola quente. Bom, parte dianteira já está quase certa, então, ó, esse é o movimento que eu vou fazer, olha, eu vou passar por entre o canudo, sempre com espaço. Já vou aproveitar aqui e já vou colocar, então, cola para ela ir fixando essa outra parte. Sempre com cuidado para ela ficar certinha, né? E aí, continuo aqui para fazer a parte traseira dela. Também vou segurar um pouquinho aqui, para que a gente possa passar, então, essa parte traseira dela. Ah, professora, eu não estou conseguindo fazer agora. Não tem problema, gente. Prestem atenção como eu estou fazendo, né, que é super importante. E depois, com calma, vocês podem rever essa aula e vocês podem, então, reproduzir. Não tem problema, tá bom? Olha lá, vou passar também. Esse aqui, ele requer um pouquinho mais de atenção, né?
E o cuidado aí para que ele não entorte. Tudo bem? Vou aproveitar aqui e vou também já colocar o eixo traseiro, então. Percebi que tinha uma pontinha aqui, olha, tô tirando, porque é importante que o carrinho ele fique totalmente certinho. Então, agora eu vou fixar essa parte traseira. O carrinho está de ponta cabeça, né? Ainda. Eu vou virar ele, então, para cima, para que a gente possa finalizar. Tudo bem? Vou devagar com ele, porque ele está secando ainda, ele está no processo de secagem, mas já vou deixar ele em pé. Temos aqui, então, já o carrinho em pé, enquanto ele vai secando, a gente já pode finalizar. Bom, cortei aqui também, então, 2 pedacinhos bem pequenos. Vamos ver aqui se a nossa câmera consegue aproximar. Praticamente tem quase 1 centímetro. Por que disso, professora? Porque é onde a gente vai encaixar o nosso elástico, né? Eu vou cortar uma parte, vou colar uma parte aqui na frente e uma parte aqui atrás. Por isso que era importante deixar esse espaço, então, que aproximadamente tem uns 2 centímetros, dessa parte aqui da roda, para essa parte aqui da base do carrinho, para que justamente o elástico ele possa, então, circular, tá bom? Isso é super importante. Por quê? Porque a força elástica fala que a gente precisa, na verdade, que esse corpo esteja, ele esteja em deformação. Então, para fazer essa deformação do elástico, que na verdade é o enrolar do elástico, a gente precisa, então, que ele esteja desta maneira. Bom, é importante também, então, colar certinho. Não tem problema colar em pé, porque depois ele vai caminhar, né? Mas ele vai precisar de um tempo para secagem. Enquanto esse carrinho aqui, ele vai secando, né? Ele já está pronto. E faltar o que nele só, então? Eu ainda não posso colocar porque ele está secando. Se eu colocar, eu vou deformar esse carrinho, tudo bem? Mas enquanto ele vai secando, depois a gente vai pegar o elástico, né? Vai esticar esse corpo do elástico e vai colocar, então, essas 2 pecinhas que nós fizemos. Enquanto esse aqui vai secando, vamos deixar ele aqui no cantinho. Eu vou trabalhar com esse aqui para que vocês possam acompanhar, então, como vai funcionar. Então, vejam, essa base, ó, ela não está fixa, isso é importante, porque é isso que vai dar, olha, fazer o carrinho andar. A mesma coisa com a base traseira. E aí vem a pergunta, né? Professora, por que tem um elástico aí, professora? Por que tem um elástico nas rodinhas? Isso eu fiz para poder dar aderência ao chão, tudo bem? E aí, ó, nós vamos pegar, então, esse elástico e vamos passar, então, entre essas 2 pontas. O que vai acontecer? Agora, nós vamos utilizar, de fato, a força elástica, né? Nós vamos deformar esse corpo. De que forma? Eu vou enrolar. Quando eu enrolo, o que acontece com esse carrinho? Esse carrinho, ele vai andar por conta disso. Tudo bem? Vamos fazer um teste aqui, então? Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá, vamos soltar esse carrinho. Só espero que ele não passe. Vou colocar aqui, para ele não fugir, vou colocar aqui uns palitos, né? Para que ele não vá embora. E olha lá, ele andou, então, perfeitamente. Vamos novamente aqui, então. Estamos quase no finalzinho da nossa aula. Vamos lá, vamos reproduzir, então, a força elástica. Já estou super curiosa para ver a produção de vocês.
Então, olha, novamente, né? Eu não vou dar muita corda, porque senão o carrinho vai pular essa mesa. Mas vou soltar aqui, então, para que vocês possam ver esse carrinho se movimentando e a força elástica ocorrendo. Muito legal, né? Então, veja, quando a gente começa a compreender como funcionam as coisas, a gente começa a querer criar. E vejam, essa mesma base, a gente pode utilizar um motor, né? E depois a gente pode aperfeiçoar esses nossos conhecimentos, então, através de uma ideia inicial. Isso que também é legal na cultura maker, a gente pode desenvolver. É claro que com esse trabalho, você pode também trazer a questão da arte, você pode inovar, você pode colorir os palitos, você pode fazer uma arte diferenciada. Então, o meu desafio para você é: faça essa arte do seu carrinho, reproduza ele. Se você já tiver feito aqui junto comigo, vai lá nas redes sociais, me procure Débora Garófalo ou Centro de Mídias SP e poste uma foto. Quero conhecer a sua produção. É super importante, então, que a gente vá se aperfeiçoando e vá fazendo essas trocas também. Quero conhecer a sua produção. E vamos relembrar um pouquinho, então, dos nossos combinados? E, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar no chat, que a gente ainda tem alguns minutinhos antes da nossa aula finalizar. Então, vamos lá. Vamos só relembrar, então, quais foram os nossos aprendizados de hoje. Nós conversamos sobre as invenções e a criatividade, e também sobre a sustentabilidade e sobre ações sustentáveis. Nós resolvemos um problema real. Nós demos um novo sentido a materiais que provavelmente seriam descartados. E nós aprendemos sobre a força elástica, né? Que é a força hoje que está, então, conduzindo o nosso carrinho. Foi super legal, né? Conta para mim no chat, então, o que você curtiu dessa aula de hoje. Já tem gente colocando que é verdade, a tecnologia é assim mesmo, ela faz as coisas funcionarem. Achei muito legal, professora, muito interessante, adorei a sua aula. Que bom que vocês curtiram tanto como eu. Falei que a nossa aula ela ia trazer esse ar diferente de reproduzir alguma coisa. E vamos mais uma vez, então, ver aqui como está o nosso carrinho. Muita gente elogiando, então, a aula, falando que curtiu. A você de casa, que também está nos assistindo, então, pela TV Educação, compartilha conosco nas redes sociais. Quero conhecer essas obras de vocês. Olha lá, vamos de novo, então, para a gente poder finalizar aqui a nossa aula de hoje. Vamos exercitar um pouco dessa... Vamos exercitar um pouquinho, então, da força elástica, né? Vamos lá, preparados? Estou super ansiosa para conhecer a produção de vocês. Opa, peraí que esse carrinho virou, porque a professora segurou errado. E isso é legal acontecer. Porque, como eu falei, o erro faz parte desse processo, né? Super importante, então, também, ter esse cuidado na hora de manusear, de não virar ele. Então, agora sim, vamos lá, então, para a gente poder finalizar a nossa aula com o nosso carrinho em movimento. Vai lá, carrinho! E quanto mais corda vocês derem, mais ele vai andar. Curtiram a nossa aula? Não esquece, então, de postar a nossa foto. Pode fazer com seu familiar, convide ele, ensine ele. Traga ações sustentáveis, vamos falar de meio ambiente. E também postem fotos se o carrinho de vocês for diferente desse aqui. Tá muito bacana interagir com vocês. Vocês estão super elogiando essa aula. Eu também estou super feliz de ter essa oportunidade de estar com vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do 7º ano de Geografia, aqui pelo Centro de Mídias de Educação de São Paulo. Eu sou a professora Andréa Cardoso, atuo na equipe curricular de Geografia da SEDUC, aqui da COPED, e hoje aqui estou com o professor Antônio. Né? Oi, professor. Oi, bom dia a todos, como é que vocês estão? É um prazer estar com vocês novamente. Muito bom. Então, nós temos uma aula hoje para tratar de um tema muito interessante para vocês. Mas, antes da gente chegar nesse tema, gostaria muito de colocar na tela o nome da nossa aula. Né? Então, é o nosso primeiro contato. Né? Então, é importante que vocês registrem
o nome da aula, para que depois vocês possam conversar com seus professores, né, das suas escolas, nas atividades que estão sendo feitas, né, com todos vocês. Então, a aula se chama A Linguagem Gráfica na Geografia. Ela é voltada para o 7º ano, 1º bimestre. Essa aula, ela foi construída, né, de forma colaborativa, aqui junto com o professor Antônio, né, professor Antônio? Perfeitamente. A equipe de Geografia está apoiando o professor, que chegou agora recentemente no nosso centro de mídias. Então, além de nós dois aqui no estúdio, a gente conta ainda com a participação da professora Mariana Martins Lemes, da professora Milene Soares Barbosa e do professor Sérgio Damiati, né, nessa equipe. Então, em outros momentos, vocês também vão se encontrar com eles e conhecer um pouquinho mais do trabalho aqui da equipe. E o que a gente vai trabalhar no dia de hoje, a partir do tema da nossa aula? Então, fica também registrado para vocês na tela, né, para vocês anotarem, para vocês fazerem o print. Essa tela, né, essa informação, ela é muito voltada para o nosso professor, que acompanha também o trabalho. Então, nós estamos no ensino fundamental nos anos finais, no 7º ano, 1º bimestre. A habilidade do currículo paulista, que a gente vai tratar hoje, é a habilidade 10, que ela tem como objetivo, né, trabalhar aí, elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. Qual é a unidade temática? Formas de representação e pensamento espacial. E qual é o objeto de conhecimento? Mapas temáticos do Brasil. Então, essas são as nossas principais informações para a gente começar o nosso diálogo de hoje. Agora eu passo a palavra para o professor Antônio, que vai dar continuidade à aula. Mas lembre-se, né, quando a gente começar a fazer as interações no nosso chat, né, no nosso bate-papo, responsabilidade, né, nesse diálogo, é importante que você registre a sua contribuição, a sua dúvida, e em algum momento a gente vai voltar para ler a participação de vocês, tá bom? Então, agora, professor Antônio, boa aula, estamos aqui para te acompanhar. Muito obrigado, professora Andréia. Lembrando que a linguagem gráfica ela é super importante no nosso cotidiano, ele aparece em jornais, na internet, então é importante vocês saberem como é que nós usamos e como fazemos um gráfico, né, através das representações. Nós temos um vídeo para apresentar, né, professora Andréia? Isso mesmo. É o vídeo da professora Mariana Martins Lemes, né? Ela tem contribuído muito para todas as aulas de geografia, ela está fazendo o isolamento social dela em outro município. Então, agora, por favor, acompanhe, anote as suas dúvidas, né? Preste bastante atenção na mensagem que a professora Mariana trouxe para a gente. Então, vamos para o vídeo, por favor. Oi, pessoas, tudo bem? Aqui é a professora Mariana de novo. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a importância da linguagem gráfica para a geografia. Vamos lá? Você já deve ter percebido que a geografia lida com várias informações sobre a realidade. Essas informações são importantes para compreendermos melhor o mundo em que vivemos. Quando analisamos uma série de dados, por exemplo, conseguimos perceber que alguns aspectos da realidade impactam em outros e fica mais fácil identificar causas e consequências de diversos fenômenos. Além disso, analisar os dados em conjunto é mais revelador do que analisar o dado isolado. Por exemplo, você sabia que o brasileiro consome, em média, 5,5 kg de café por ano? Agora, isso é muito ou é pouco?
Para isso, nós precisamos de outros dados, não é? Nós consumimos quase o dobro que quem mora lá no Reino Unido. Mas, quando comparamos o nosso consumo com o dos finlandeses, a gente percebe que não consome tanto café assim. Agora, comparar e analisar dados é algo muito útil, mas também demorado. Por isso, a geografia utiliza a linguagem gráfica, que é um jeito de representar as informações de uma maneira que a relação entre elas fica clara e a gente consegue identificar rapidinho. E há vários tipos de gráficos que podemos usar para essa análise. Vamos então para um exemplo, para você poder verificar como a linguagem gráfica pode nos ajudar a fazer uma análise de dados. Você vai fazer uma rápida análise sobre o número de focos de queimada que aconteceram nos biomas brasileiros entre 2018 e 2019. Essas informações vão aparecer aqui na tela de dois jeitos, em tabela e em gráfico. Eu vou fazer algumas perguntas para você sobre esses dados. Tente perceber onde é mais rápido conseguir a informação que eu estou perguntando, se na tabela ou no gráfico. Preparados? Qual é o bioma que teve mais focos de queimada no último ano? Qual é o bioma que teve menos focos de queimada no último ano? Os focos de queimada diminuíram ou aumentaram? Qual foi a quantidade de focos de queimada no bioma Caatinga em 2019? Bom, nessa atividade você deve ter reparado algumas coisas. As questões A, B e C eram respondidas mais facilmente se você olhasse para o gráfico. Isso acontece porque o gráfico nos permite comparar informações mais rapidamente. Afinal, um dado é maior do que o outro porque ele ocupa um espaço maior no gráfico. Já a pergunta D era mais fácil responder olhando para a tabela. Isso acontece porque ela não dependia da comparação entre os dados. Ela era uma informação específica que eu estava perguntando. Então percebam vocês que a linguagem gráfica é principalmente útil para a geografia quando a conclusão que eu preciso chegar depende da relação entre os dados que eu estou analisando. Tudo bem? É isso. Espero que tenha ficado clara a importância da linguagem gráfica para a geografia. Espero também que você tenha percebido que o gráfico pode ser muito útil no nosso dia a dia. Verifique em casa que informações podem ser representadas em um gráfico. Talvez você descubra novas coisas sobre a sua realidade a partir dessa ferramenta. Boa aula e até uma próxima vez. Olá, voltamos. Então, gostaríamos muito de agradecer a professora Mariana, que trouxe mais uma excelente participação aqui, no nosso bate-papo. Os estudantes, gostam muito das aulas da professora Mariana, estão aqui parabenizando, agradecendo, Querem que esse trabalho realmente continue, professora Mariana, porque realmente a explicação, a contribuição é muito valiosa aqui para as aulas de Geografia do Centro de Mídias de São Paulo. Então, por favor, continue registrando as suas percepções sobre esse tema, as suas contribuições, as suas dúvidas, que a gente está aqui hoje para conversar com vocês e tentar explicar um pouquinho da relação da geografia com a linguagem gráfica, lembrando que é uma linguagem também presente em outros componentes, em outras áreas do conhecimento e que tem um super potencial e que vocês precisam cada vez mais conhecer e entender essa linguagem. Então vamos lá, professor Antônio, o que a gente tem agora na nossa aula? Então, nós vamos aprender aí como olhar o gráfico de colunas através de informações que são dadas pela imprensa ou até numa sala de aula. Então, hoje nós vamos apresentar dois tipos de gráficos, que são o gráfico de colunas e o gráfico de barras. O primeiro que vai aparecer aí na tela de vocês é o gráfico de colunas. No gráfico de colunas, ele apresenta
né, colunas, né, que elas estão na vertical, e ela tem os dados, né, e a quantidade de afetados aí, de casos confirmados. Então, qual que é o título? Fala sobre o coronavírus. Né? O coronavírus, né, vai no slide anterior, no coronavírus ele aparece lá a quantidade por região. Tá? Então, quando você observa o mapa, você vai observar o título, no caso ele mostra aí Covid-19, número de casos confirmados por região. No caso, como é no Brasil, vai apresentar as 5 regiões brasileiras. Então, nós temos lá o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Então, no eixo horizontal, nós temos o quê? As variáveis, que nada mais são do que as regiões. Tá? Então, no caso aqui, nós temos aí os números de casos confirmados por regiões do Brasil. Tá, ok? Na parte da escala vertical, que é o eixo vertical, ele aparece a quantidade de casos confirmados. Tá? Então, baseado-se na escala, que vai de 10 em 10 mil, vocês conseguem observar os valores. Não tem como ver os números precisos, mas tem como ver a base dentro dessa coluna. Tá? Então, as colunas elas têm que estar na mesma posição, tá? Elas só mudam as variáveis dela pela quantidade de casos confirmados, tá? Eles têm que ter a mesma distância. Tá? Então, quando você for fazer um gráfico, o que você faz? Você pega uma régua, pega um lápis, né, e faz a divisão, né, dos valores variáveis da vertical com os dados que você projetou. No caso, aí são as regiões. Tá? Então, lembrando que sempre é importante você dinamizar a questão do gráfico para mostrar, porque cada um tem uma forma de visualização. Então, é importante deixar bem claro o título, o que você quer mostrar no gráfico, as variáveis na coluna vertical, no caso das colunas, né, e a questão aí da horizontal, o dado que você pretende. Então, os dados são super importantes nessa situação aí. O outro gráfico que a gente vai dar uma visualizada aí é o gráfico de barras. Né? O caso do gráfico de barras, ele é o inverso do gráfico de colunas. Tá? O gráfico de colunas são na vertical. O gráfico de barras é na paralela. Pode ir. Então, o gráfico, como eu estava falando, o gráfico das colunas são na vertical e os gráficos de barras são na horizontal. Alguns chamam de gráficos de colunas, né? Mas o correto mesmo é você diferenciar o que é um gráfico de colunas com o gráfico de barras. Tá? No caso do gráfico de barras, nós temos o quê? Os óbitos confirmados pelo Covid-19. Tá? Estados com mais de 100 óbitos confirmados. Lembrando que são dados, né, já defasados, porque a gente está acompanhando na imprensa e está verificando que existem, né, a propagação está sendo bem rápida. Mas aqui no caso a gente está vendo, diferentemente do que a gente viu no gráfico de colunas, né, nas variáveis verticais estão os estados. Tá? Então, os principais estados aí que têm a maior quantidade aí de óbitos confirmados. Enquanto na horizontal nós temos aí a escala. Então, observando, por exemplo, São Paulo, né, ele está lá acima de 3 mil óbitos confirmados. Né? Rio de Janeiro vem logo em seguida. Então, veja que ele está numa escala, né, na qual mostra, né, a quantidade de maiores e menores. Não tem, na verdade, ele não tem uma classificação correta, né, mas é só verificar aí pelo eixo que a gente observa a quantidade aí. Como eu falei do dado de colunas, a de barras também tem essa questão. São números, né, que são números parciais. Na visualização a gente não tem um número exato, mas tem como saber mais ou menos essa numeração. Tá? Então, esses dois tipos de gráficos, eles são bem utilizados, principalmente para mostrar quantidades, né, quando a gente não precisa fazer comparação de um dado para o outro. Não é, professora Andréia? Isso mesmo, professor. É importante, né? Tá na tela para vocês, mais uma vez, né, esse gráfico de barras. Né? A gente está passando aí por um período que a gente está assistindo muitos noticiários, né, lendo jornais, pesquisando na internet sobre essa temática
do novo coronavírus e como está repercutindo, né, nas nossas comunidades, na nossa vida. E é importante também que a gente faça a contextualização, né, a partir dessa questão do número de óbitos confirmados, não só conhecendo a realidade do nosso estado, mas a realidade de outros estados também, né? E assim como uma fotografia, como um mapa, né, os gráficos também trazem aí importantes informações e dados sobre um determinado fenômeno, sobre uma determinada realidade, professor. Exatamente. O gráfico ele tem que ser muito claro, né? Não é simplesmente colocar o gráfico, colocar os dados lá que as pessoas vão entender. Elas ficam com dúvidas. E o gráfico ele serve para isso, para um melhor entendimento do que se está sendo falado. Senão poderia falar, o estado de São Paulo tem 30 mil casos, o estado do Rio de Janeiro tem 15 mil casos, só que fica uma situação, uma informação artificial. Os gráficos não, eles mostram realmente aí a quantidade que é elaborada, né? Como a gente mostrou esse gráfico de colunas e o gráfico de barras, e pelo entendimento de vocês, agora eu gostaria que vocês fizessem uma atividade em cima dessa proposta, né, professora Andréa? Isso mesmo. É uma atividade, né, que vocês podem depois aprofundar, né? É importante que vocês conversem também com seus professores de matemática, né, esclareçam as dúvidas, né, que provavelmente no 6º ano, agora no 7º ano, vocês já tenham tratado, né, desse tema nas aulas de matemática. Então, é importante lembrar de esclarecer as dúvidas com o professor de geografia e também com o professor de matemática. Então, acompanhem conosco na tela agora qual é a atividade proposta para essa aula de hoje do Centro de Mídias. Então, nós temos aí, a proposta é elaborar um gráfico de colunas de acordo com os dados da tabela. E o que essa tabela traz? Número de casos de internação por Covid-19 com comorbidades no Brasil, ou seja, as doenças associadas. Esses dados, né, eles foram coletados e publicados no dia 26, né, do 3 de 2020. Então, se vocês forem procurar aí em diferentes sites, né, confiáveis, hoje a gente vai ter já, provavelmente, né, uma modificação, uma diferença no total de pacientes com cada um tipo de doenças associadas. Então, agora, essa tela vai ficar por alguns instantes para vocês fazerem as anotações principais do tipo, né, de comorbidade de doença e a quantidade de pacientes de cada uma delas. Lembrando, né, que a seguir a gente apresenta para vocês quais são as questões que vocês vão responder durante a aula. Então, por uns 2 minutinhos, fique com o gráfico, com a tabela, para vocês fazerem as anotações necessárias. Até já!
Isso, então, tempo suficiente, né? Voltamos aqui para vocês anotarem os principais tipos de doenças associadas ao coronavírus, né? O Covid-19, e a quantidade de pacientes. Então, só para relembrar aqui, o que a gente tem? Cardiopatia, 124 pacientes. Doenças hematológica crônica, 8 pacientes, doenças hepáticas, 4, asma, 8, diabetes, 82, doenças neurológicas, 9, pneumopatia, 31 e imunodepressão, 31. Então, foram... essa tabela traz para a gente o registro de 305 pacientes, né, que tiveram aí o caso confirmado. Então, agora a gente vai para as questões. Então, na próxima tela, a gente tem as 3 questões para vocês. Não é isso, professor? Então, vamos lá. Voltando na tela, por favor. A primeira questão que agora, né, vocês vão fazer... É isso mesmo? Tudo certo? Podemos continuar? A gente só estava aqui numa orientação técnica. Então, a primeira questão é: este é um gráfico de barras ou de colunas? Qual é a região com mais leitos? É isso, professor? Podemos passar? Só um momento, por favor. Essa era outra. Próxima tela. Nas regiões. Isso. Com os casos confirmados. Eu peço desculpas, a gente teve uma inversão de tela aqui. Então, a gente teve para vocês, apresentou agora há pouco, uma tabela, né, com o número de doenças associadas ao coronavírus, ao Covid-19, e vocês puderam ver quantos pacientes tiveram aí o registro dessa doença associada a outras doenças. O que a gente tem agora como atividade é um gráfico de leitos hospitalares 2009, com o número de leitos hospitalares por 1.000 habitantes. Então, a partir das orientações do professor Antônio, vocês vão responder as 3 questões dessa atividade. Então, aí a gente tem a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Observem, né, o número de leitos em cada uma dessas regiões. Façam as suas anotações, que a gente tem 3 questões propostas para vocês responderem. Vamos para as questões? Por favor? Não, tá Vamos errado. lá. São 3 questões. Este é um gráfico de barras ou de colunas? Segunda questão. Qual é a região com mais leitos por habitantes? E qual é a região com menos? Terceira questão. Na região em que nós estamos, há quantos leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes? Então, essas perguntas vão ficar na tela por alguns instantes, para vocês fazerem um print ou anotarem, e a gente volta com um gráfico para vocês observarem mais uma vez, para fazerem a devolutiva. Eu estou acompanhando aqui pelo chat, professor, a gente tem muitas contribuições, os alunos já estão respondendo, né, e daqui a pouco a gente comenta. Mais alguns minutinhos e a gente volta.
voltamos. Muito obrigada por todas as contribuições, né? Realmente vocês conseguiram aí desenvolver essa atividade e trazer as respostas para a gente, né, professor? Então, com relação à primeira questão, o que a gente tem, professor? Então, eu também quero agradecer vocês pela participação, né? A primeira questão que vocês responderam foi: esse é um gráfico de barras ou de colunas? Qual foi a resposta, professora? Olha, professor, eu estou olhando aqui, o que a gente tem? O Gabriel, o Murilo e a Sofia, por exemplo, falaram que é colunas. O Eduardo disse que é barras, mas a maioria das respostas, gráfico de colunas. Qual é a resposta correta? É o de colunas. Parabéns para quem respondeu correto, para quem respondeu de barras, né? Agora sabe que é de colunas. Né? A segunda questão, ela é: qual a região com mais leitos por habitantes? E qual a região com menos leitos? Isso. Responderam? Responderam. Também bombou o nosso bate-papo. Então, a gente traz aqui em destaque a contribuição do Jadiel, né, que fala que com mais é a região centro-oeste e com menos é a região norte. A estudante Sofia também respondeu que mais é centro-oeste e menos é norte. E a maioria das respostas, né, foram região com mais leitos, centro-oeste e com menos leito a norte, professor. Qual é a resposta correta? Muito bom, é isso aí mesmo. As com mais são a centro-oeste e a com menos é a região norte. E a terceira, que eu considero, né, a mais complicada de responder, vamos ver se alguém conseguiu responder, né? Na região em que nós estamos, há quantos leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes? Teve resposta? Sim, muitas respostas. Olha, eu vou destacar aqui a contribuição do Isaías, 2,5 leitos por 1.000 habitantes. Foi a resposta também do estudante João Vitor, né, e da estudante Sofia também. E o Nicolas, ele respondeu 2,4 leitos por 1.000 habitantes. A maioria das respostas, professor, ficou entre 2,3 a 2,5 mil leitos por 1.000 habitantes. Qual que é a resposta correta? Muito bom, vocês chegaram, nós podemos considerar que estão corretas, porque como eu falei para vocês, não dá para visualizar o número correto, e sim o número aproximado. O número correto seria de 2,35 para cada 1.000 habitantes, mas estão de parabéns para quem conseguiu visualizar e principalmente saber que a região nossa é o Sudeste, né? Agora nós podemos ver aí a atividade anterior, né, uma resposta. Eu sei que pode ser que muitos não conseguiram finalizar, mas a gente pode estar dando uma noção de como fica o gráfico de colunas da atividade anterior, só para vocês terem uma ideia, né, professora Andréa? Isso mesmo. Vocês lembram que a gente ficou um tempo na tela, né, a exposição de uma tabela para vocês, né, com relação para vocês conhecerem um pouco mais da realidade, de como que realmente essa situação está acontecendo. E agora o professor vai comentar um pouquinho, né, dessa devolutiva. Na realidade, vocês estão observando as colunas, né, e o número de casos aí de internação de comorbidades, né? Então, a comorbidade é a doença que o paciente tem, né, o que acaba até ocasionando uma maior gravidade no Covid. Okay? Então, temos lá todas as colunas com as respectivas comorbidades. Para quem não conseguiu terminar, já conseguiu dar uma olhada. Para quem conseguiu terminar, parabéns, né, porque isso mostra que vocês aí conseguiram acompanhar as aulas e entender, né? Eu queria agradecer imensamente, de coração, aí, a participação de todos no chat. Né, esperamos estar nas próximas aulas aí, né, eu e a professora Andréa participando aí das aulas. Então, um bom dia para todos e até a próxima, né, professora Andréa? Sim, eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam, agradeço aqui a participação, a aula do professor Antônio, né? Voltaremos em breve com muitas outras aulas no 7º ano de Geografia e conversem com seus professores, esclareçam as suas dúvidas, né? E tragam sempre aqui excelentes contribuições para fortalecer o nosso diálogo e que vocês aprendam cada vez mais. Então, ficamos aqui com a nossa aula de hoje, a linguagem gráfica na geografia, e até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.